Desde os anos 30, o regime nazista desviou a ciência alemã para fins militares. Os laboratórios passaram de investigar a produzir armas, drogas e sistemas de controle. Engenheiros jovens foram recrutados para projetar foguetes, gases e bombas teledirigidas. Empresas como a IG Farben fabricavam plásticos sintéticos e substâncias tóxicas usando prisioneiros como força laboral. Impulsionaram-se projetos secretos em bases como Peenemünde. Construíram-se mísseis, aviões à reação e armas que não existiam em outros países. Hitler acreditava que uma só invenção bastava para ganhar. Enquanto isso, os Estados Unidos, o Reino Unido e a URSS buscavam ficar com esses avanços antes que caíssem em mãos rivais. Laboratórios inteiros foram esvaziados e cientistas nazistas passaram a trabalhar para as potências vencedoras. Mas, se tanto poder técnico se concentrou em um só regime, por que não conseguiram convertê-lo em vitória real? Em Berlim, durante os anos 30, os jovens com talento encontravam lugar em centros técnicos do Estado. Um desses locais era o PTR, algo assim como o homólogo alemão do Laboratório de Física do Reino Unido. Em sua seção de óptica, entrou para trabalhar um jovem apoiado por Lise Meitner, quem o havia apresentado a Otto Hahn. Hahn, com seu humor particular, tocava melodias distorcidas e perguntava se isso era música. O novo técnico se focava em espectroscopia atômica e em medir a luz com uma nova escala. Provava coisas uma e outra vez, embora poucas funcionassem. Insistia porque assim se aprendia. Na cafeteria compartilhavam espaço, mas as mulheres encarregadas de calibrar equipamentos, conhecidas como as garotas da febre, quase sempre ficavam à parte. Embora estivessem perto, o tratamento seguia sendo hierárquico. Ao mesmo tempo, Wernher von Braun já se destacava em temas de propulsão. Tinha ambição, era sociável e sabia conectar com figuras de poder. Tinha formação técnica, mas também intuía o que o regime queria, armamento que pudesse transformar o combate. Não hesitou em levar suas propostas ao exército, mesmo que isso o pusesse sob seu comando direto. Para von Braun, os foguetes eram o caminho ao futuro, não só em guerra, também em exploração. Mas o urgente era mostrar que podiam servir no conflito que se aproximava. Por isso aceitou somar-se ao programa militar que buscava saltar as limitações do armamento impostas após a Primeira Guerra. O exército impulsionou um plano de mísseis de longo alcance. As provas começaram em Kummersdorf, ao sul de Berlim, dirigidas por Walter Dornberger. Von Braun se somou à equipe com seus conhecimentos em aerodinâmica e combustíveis. As provas iniciais foram básicas, mas promissoras. Os comandantes não queriam ideias, pediam resultados. Mísseis que voassem longe e acertassem o alvo. Von Braun, embora pensasse no espaço, se concentrou em cumprir com a tarefa. Seu grupo trabalhou nos modelos A1, A2 e A3, cada vez mais avançados. Havia falhas, mas cada tentativa aportava algo novo. Em 1936, a pressão cresceu. A Alemanha acelerava o rearmamento e era preciso um lugar mais amplo e seguro para seguir os ensaios. Assim nasceu Peenemünde, uma base oculta na costa do Mar Báltico. Toda a equipe foi enviada ali, com melhores instalações, mais fundos e o exército supervisionando tudo. Peenemünde se tornou o centro do programa de foguetes. Havia laboratórios, zonas de prova e pessoal técnico trazido de diferentes pontos do país. Von Braun estava à frente do desenvolvimento técnico. Dornberger manejava o tratamento com os comandantes. Ambos sabiam que era uma prioridade e que Hitler o via como uma aposta-chave. O plano era construir um foguete capaz de levar uma carga explosiva a mais de 300 quilômetros, impossível de deter. Esse foi o modelo A4, depois chamado V2. Antes havia estado o V1, um avião sem piloto com motor de pulso. O V2 era diferente. Um míssil balístico, o primeiro em seu tipo. Usou-se física, engenharia e matemática para desenvolvê-lo. Para fabricá-lo em série, era preciso uma rede industrial paralela. Assinaram acordos com a Siemens, Telefunken e outras empresas para conseguir peças. A IG Farben entregava combustíveis e materiais. Tudo requeria uma precisão absoluta. Um erro nos cálculos podia custar o míssil ou provocar um acidente. Com o V2 perto de entrar em serviço, a guerra já estava em andamento. Hitler pôs os olhos no projeto, convencido de que podia mudar o curso. Visitou Peenemünde e ficou impressionado. Aprovou mais dinheiro e pediu para acelerar tudo.
Desde então, as SS ficaram no comando do projeto, com Himmler vigiando cada passo. Mas nem tudo era simples. O V2 precisava de materiais escassos, pessoal qualificado e condições técnicas complexas. As provas continuavam falhando. Alguns lançamentos iam bem, outros não. Von Braun e seu grupo sabiam que o sucesso total ainda estava longe. Para seguir adiante, recorreu-se à mão de obra forçada. Presos e detidos foram enviados a fábricas subterrâneas para trabalhar em condições extremas. Muitos morreram por exaustão, acidentes ou castigos. Embora isso viesse de cima, a equipe técnica sabia o que ocorria. Von Braun, quando o interrogaram depois da guerra, disse que não podia mudar nada. Mas sua presença constante nas fábricas, suas promoções e seu papel-chave mostravam que estava envolvido. Sabia o que acontecia e aceitou essas condições para continuar com seu trabalho. Em 1944, o V2 foi lançado contra Londres. Alcançou seu alvo e causou danos e mortes. Mas não mudou o conflito. Embora fosse uma conquista técnica, não modificou a balança militar. Chegava sem aviso, mas era pouco preciso. Não podia reverter a situação, só semear medo. Apesar disso, Hitler manteve sua aposta. Ordenou seguir fabricando o V2, mesmo que isso tirasse recursos de outras áreas. A propaganda o mostrou como um avanço impressionante, uma prova do talento alemão. Mas na prática, custava mais do que conseguia. No final, os aliados capturaram fábricas, destruíram Peenemünde e recuperaram protótipos. Von Braun fugiu para o sul com parte de sua equipe. Sabiam que os americanos e soviéticos queriam recrutar cientistas. O conhecimento técnico era agora o maior tesouro. Von Braun se entregou aos norte-americanos. Foi levado aos Estados Unidos por meio da Operação Paperclip. Ali trabalhou para a NASA e foi figura-chave do programa espacial. Seu vínculo com os nazistas foi ocultado por conveniência. A investigação sobre energia atômica também se movia com urgência. A partir de 1939, cientistas alemães formaram um grupo secreto chamado o Clube do Urânio. Queriam entender se era possível gerar uma reação em cadeia usando o urânio. Estavam Walter Gerlach, Kurt Dibner, Werner Heisenberg e outros. Dibner, que trabalhava para o Ministério de Armamento, era o vínculo com os comandantes. Heisenberg explicou em um relatório que, se fosse possível isolar uma quantidade suficiente de urânio-235, poderia-se provocar uma explosão. Mas separá-lo do urânio comum era complicado. Além disso, era preciso manter estável a reação e fabricar o material em volume suficiente. Heisenberg assinalou que isso levaria anos e o país estava em guerra. O plano era construir um protótipo de reator. Primeiro usaram grafite, mas falhou. Depois optaram por água pesada, que se obtinha em uma planta na Noruega. Em paralelo, estudavam se o plutônio, um elemento criado dentro do reator, servia como explosivo. Mas sem um reator que funcionasse, esse caminho também ficava bloqueado. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Projeto Manhattan avançava com milhares de pessoas, fundos ilimitados e coordenação total. Na Alemanha não houve direção clara, nem apoio firme. O exército, ao ver que o resultado não chegaria logo, deixou de priorizá-lo. O projeto passou a outra oficina e perdeu peso. Os cientistas seguiam trabalhando com menos pressão. Alguns esperavam conseguir ao menos um reator para justificar sua labor. Em 1945, os aliados acharam um reator incompleto em Haigerloch, mal protegido, sem resultados. Não havia bomba. Os físicos alemães foram levados à Inglaterra, onde falaram entre eles sem saber que os gravavam. Ficaram sabendo de Hiroshima e ficaram impactados. Alguns se sentiram aliviados, outros frustrados, mas todos coincidiram. Com mais apoio, talvez o teriam conseguido. À medida que o regime se enfraquecia, Hitler impulsionou a ideia de armas milagrosas. Desde 1942, falava-se de novos inventos que poderiam reverter a situação. O V1 foi um deles, uma bomba voadora que zumbia ao voar. Era mais simples de fabricar que o V2, mas menos precisa. Muitas vezes falhava ou era derrubada antes de impactar. Também desenharam o canhão V3, pensado para disparar a grande distância com várias cargas ao longo do tubo. Buscavam atacar Londres da França sem foguetes. Construíram-se instalações, mas não chegaram a ser usadas. Foram destruídas antes de entrar em serviço. Outro projeto visível foi o avião a jato Mi-262, mais rápido que qualquer caça aliado.
mas os problemas técnicos, os atrasos e o mau uso tático impediram que marcasse diferença. Provaram-se também modelos estranhos, como o Ortenho 229, com forma de asa e desenho pensado para evadir radares. Não passou de protótipo. No mar, os submarinos tipo 21 incorporaram melhorias elétricas e maior autonomia debaixo d'água. Mas chegaram tarde. Só uns poucos entraram em combate. Bombardeios, sabotagens e falta de peças limitaram a produção. Hitler insistia em que alguma invenção mudaria tudo. Falava-se de mísseis intercontinentais como o A9A10, capaz de chegar aos Estados Unidos. Mas eram ideias no papel. Também houve planos para aviões suborbitais e armas baseadas em som, energia ou eletromagnetismo. Algumas tinham base real, outras eram fantasia. Mas igual lhes atribuíam recursos como se fossem viáveis. Os engenheiros trabalhavam sob pressão constante. O ambiente técnico se tornou desordenado, ocultavam-se atrasos, prometia-se o impossível. Alguns projetos consumiram enormes quantidades de materiais e pessoas. Milhares de prisioneiros foram usados para construir fábricas em túneis, como em Dora Mittelbau. As condições eram mortais. O regime vendia estas armas como provas do gênio alemão. Mas a realidade era diferente. Muitos inventos não passaram de maquetes. A maioria não chegou a ser usada. A propaganda escondia falhas, exagerava feitos, inventava avanços. Os aliados, por sua vez, buscavam informação. Mandavam espiões, recuperavam planos, analisavam restos. Operações como Alsos se encarregavam de interceptar cientistas e tecnologia antes que os soviéticos. Em zonas como Nordhausen, encontraram maquetes, equipamentos e documentos. Levaram cientistas para trabalhar em seus próprios programas. Nos Estados Unidos e na União Soviética, parte do desenvolvimento técnico do futuro começou ali. A ciência no Terceiro Reich não foi livre. Serviu a um regime que não buscava entender, só ganhar. O que não funcionava era descartado. O que parecia útil se explorava até o limite. A prioridade não era descobrir, era obedecer. O conhecimento foi usado para matar, para vigiar, para destruir. Não houve interesse em formar mentes novas. Buscavam-se técnicos obedientes. Laboratórios se tornaram fábricas de armas. Universidades, filtros ideológicos. O que não servia se eliminava. O que sim, se acelerava sem importar as consequências. Esse foi o trato que o poder fez com a ciência. Desde o início do conflito, o exército alemão combinou ciência aplicada, mecânica moderna e tática militar com grande precisão. Assim nasceu a tática do avanço relâmpago, que consistia em mover-se rápido sobre o terreno inimigo antes que pudessem responder. Esta estratégia dependia de tanques velozes, aviões coordenados e comunicação direta entre unidades móveis. Os blindados alemães eram o resultado de anos de trabalho secreto, iniciados após a Primeira Guerra. Embora o Tratado de Paz proibisse sua fabricação, os engenheiros alemães seguiram desenvolvendo-os no estrangeiro. Quando os nazistas tomaram o poder, esses modelos estavam prontos. O Panzer III e o Panzer IV foram chaves nas campanhas iniciais. Eram ágeis, bem armados e resistentes. Mais adiante apareceram os Tiger e Panther, mais pesados, melhor protegidos e com capacidade para destruir inimigos de longe. Mas esses novos tanques também precisavam de mais combustível, reposições específicas e soldados bem treinados. Apesar de sua potência, não se podiam construir em número suficiente para cobrir as baixas. No fronte oriental, os soviéticos usaram o T-34, rápido, forte e fácil de fabricar. A Alemanha respondeu aumentando o peso e complexidade de seus tanques. Isso complicou a logística. Eram necessários pontes reforçadas, reboques especiais e motores potentes. A artilharia também foi fundamental. Empregaram-se canhões, obuses e peças antitanque em todo o fronte. Uma das mais efetivas foi o canhão de 88 mm. Embora tenha sido projetado contra aviões, resultou letal contra tanques. Foi chave no norte da África e na Rússia por sua capacidade de atravessar blindagem. O regime não só apostou em armas convencionais, também impulsionou projetos mais extremos. O canhão Gustav, conhecido como Dora, era um monstro fabricado pela Krupp. Media quase 50 metros e disparava projéteis de 7 toneladas. Levava semanas para ser montado e requeria milhares de soldados para movê-lo e protegê-lo. Usou-se em Sebastopol, mas seu impacto real foi mínimo. Era lento, vulnerável e custoso.
Os engenheiros trabalhavam sob pressão constante. O ambiente técnico se tornou desordenado. Ocultavam-se atrasos. Prometia-se o impossível. Alguns projetos consumiram enormes quantidades de materiais e pessoas. Milhares de prisioneiros foram usados para construir fábricas em túneis, como em Dora Mittelbau. As condições eram mortais. O regime vendia estas armas como provas do gênio alemão. Mas a realidade era diferente. Muitos inventos não passaram de maquetes. A maioria não chegou a ser usada. A propaganda escondia falhas, exagerava feitos, inventava avanços. Os aliados, por sua vez, buscavam informação. Mandavam espiões, recuperavam planos, analisavam restos. Operações como Alsos se encarregavam de interceptar cientistas e tecnologia antes que os soviéticos. Em zonas como Nordhausen, encontraram maquetes, equipamentos e documentos. Levaram cientistas para trabalhar em seus próprios programas. Nos Estados Unidos e na União Soviética, parte do desenvolvimento técnico do futuro começou ali. A ciência no Terceiro Reich não foi livre. Serviu a um regime que não buscava entender, só ganhar. O que não funcionava era descartado. O que parecia útil se explorava até o limite. A prioridade não era descobrir, era obedecer. O conhecimento foi usado para matar, para vigiar, para destruir. Não houve interesse em formar mentes novas. Buscavam-se técnicos obedientes. Laboratórios se tornaram fábricas de armas. Universidades, filtros ideológicos. O que não servia, se eliminava. O que sim, se acelerava sem importar as consequências. Esse foi o trato que o poder fez com a ciência. Desde o início do conflito, o exército alemão combinou ciência aplicada, mecânica moderna e tática militar com grande precisão. Assim nasceu a tática do avanço relâmpago, que consistia em mover-se rápido sobre o terreno inimigo antes que pudessem responder. Esta estratégia dependia de tanques velozes, aviões coordenados e comunicação direta entre unidades móveis. Os blindados alemães eram o resultado de anos de trabalho secreto, iniciados após a Primeira Guerra. Embora o Tratado de Paz proibisse sua fabricação, os engenheiros alemães seguiram desenvolvendo-os no estrangeiro. Quando os nazistas tomaram o poder, esses modelos estavam prontos. O Panzer III e o Panzer IV foram chaves nas campanhas iniciais. Eram ágeis, bem armados e resistentes. Mais adiante apareceram os Tiger e Panther, mais pesados, melhor protegidos e com capacidade para destruir inimigos de longe. Mas esses novos tanques também precisavam de mais combustível, reposições específicas e soldados bem treinados. Apesar de sua potência, não se podiam construir em número suficiente para cobrir as baixas. No fronte oriental, os soviéticos usaram o T-34, rápido, forte e fácil de fabricar. A Alemanha respondeu aumentando o peso e complexidade de seus tanques. Isso complicou a logística. Eram necessários pontes reforçadas, reboques especiais e motores potentes. A artilharia também foi fundamental. Empregaram-se canhões, obuses e peças antitanque em todo o fronte. Uma das mais efetivas foi o canhão de 88 mm. Embora tenha sido projetado contra aviões, resultou letal contra tanques. Foi chave no norte da África e na Rússia por sua capacidade de atravessar blindagem. O regime não só apostou em armas convencionais, também impulsionou projetos mais extremos. O canhão Gustav, conhecido como Dora, era um monstro fabricado pela Krupp. Media quase 50 metros e disparava projéteis de 7 toneladas. Levava semanas para ser montado e requeria milhares de soldados para movê-lo e protegê-lo. Usou-se em Sebastopol, mas seu impacto real foi mínimo. Era lento, vulnerável e custoso. Ainda assim, os alemães conseguiram interceptar várias mensagens soviéticas no início da invasão. Inclusive capturaram equipes russas, mas os soviéticos melhoraram seus sistemas e a Alemanha não pôde seguir o ritmo. Nunca conseguiram quebrar os códigos diplomáticos dos Estados Unidos, o que os deixou em desvantagem. Em 1941, Bedienst conseguiu quebrar um sistema britânico usado para coordenar rotas de barcos. Graças a isso, os submarinos alemães afundaram centenas de embarcações. Mas essa vantagem não durou. Em vez de centralizar essa informação, os escritórios seguiram trabalhando separadamente. Enquanto isso, os britânicos avançavam de Bletchley Park. Alan Turing e sua equipe quebraram a versão naval da Enigma. Assim, antecipavam os movimentos da armada alemã. Os nazistas, confiantes, não mudavam seus protocolos com frequência. Pensavam que a Enigma era invulnerável. Esse excesso de confiança ajudou os aliados.
Em terra, o exército alemão usava caminhões com antenas para seguir as tropas aliadas. Captavam sinais e tentavam decifrá-los no ato. Às vezes funcionava, outras não. Os aliados mudavam frequências seguidamente e usavam inglês cifrado, o que complicava a tarefa. O treinamento do pessoal também era um problema. Muitos operadores se formavam rápido, sem uma linha comum. Cada instituição dava seu curso. Às vezes, os especialistas acabavam em escritórios e os novatos iam para o front. Isso reduzia a qualidade do trabalho. Além disso, subestimava-se a tecnologia inimiga. Enquanto os britânicos usavam estatística e máquinas automáticas, a Alemanha seguia com métodos tradicionais. Embora tivessem bom pessoal, a falta de inovação técnica os freava. Quando chegaram os bombardeios massivos, os decifradores alemães não puderam prever os ataques. As cidades ficaram sem defesa. Faltava estrutura central, investimento e visão. Ao contrário dos aliados, a Alemanha não conseguiu converter a inteligência em superioridade tática. Suas próprias mensagens eram lidas sem que soubessem. Nos últimos meses da guerra, enquanto as tropas aliadas tomavam cidades, iniciou-se outra operação: capturar cientistas, planos e tecnologia antes que os soviéticos o fizessem. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a URSS sabiam que o valor do Reich não estava só em suas fábricas, mas também em seus inventores e arquivos. Os norte-americanos lançaram a Operação Alsos. Oficiais científicos avançavam atrás do fronte, revisavam edifícios, interrogavam técnicos e esvaziavam laboratórios. Buscavam tudo o que era útil, desde dados nucleares até designs de foguetes. O Reino Unido fez o mesmo. Tinham listas de nomes, empresas e universidades. Quando caía uma cidade, técnicos britânicos a revisavam. Alguns cientistas preferiam entregar-se a eles antes que aos soviéticos. A URSS também agiu. Quando tomaram Berlim, mandaram unidades especiais para buscar equipamentos e pessoal. Desmontavam fábricas e levavam máquinas em trens para o leste. Os Estados Unidos, por sua vez, ativaram a Operação Paperclip. Embora tenha começado como uma avaliação de técnicos inimigos, tornou-se uma rede de recrutamento. A quem era útil, limpava-se o histórico, tirava-se do país e dava-se trabalho. O caso mais conhecido foi o de von Braun. Apesar de ter trabalhado para as SS e desenvolvido o V2, foi levado para os Estados Unidos. Colaborou com o Exército e depois com a NASA. Também levaram médicos, químicos, especialistas em radares e aviação. Muitos entraram em laboratórios privados ou se integraram à Força Aérea. Seus antecedentes foram editados para que pudessem ficar. O objetivo era adiantar-se aos soviéticos. O Reino Unido também recrutou técnicos alemães, alguns só por semanas, outros por mais tempo. Na zona soviética, os cientistas foram levados para Moscou. Trabalhavam sob vigilância e não podiam sair. Muitos desenvolvimentos russos posteriores se basearam nesse conhecimento capturado. Além de pessoas, esvaziaram-se bibliotecas, arquivos e museus técnicos. Levaram-se plantas, amostras, protótipos. Universidades perderam coleções inteiras. Empresas como a Siemens ou a IG Farben foram desmanteladas. Documentos revelaram estudos sobre armas químicas, combustíveis, radares e mais. Embora não tivessem vencido a guerra, suas ideias continuavam sendo úteis. No Ocidente, esses descobrimentos foram usados por universidades, indústrias e militares. Algumas patentes foram registradas com nomes novos. Na URSS, integraram-se a seus planos militares. O que a Alemanha não pôde completar, outros o terminaram. O butim foi técnico, mas também humano. Alguns cientistas foram rejeitados, outros esquecidos. Muitos continuaram trabalhando. Seu passado ficou oculto. O que contava era o que sabiam, não o que haviam feito. Enquanto os aliados desmantelavam fábricas, coletavam planos e levavam cientistas, uma das empresas mais ativas durante o regime ficava exposta, a IG Farben. Não era uma companhia comum. Era formada pela união de gigantes químicos como a Bayer, a BASF e a Hoechst. Desde os anos 20, desenvolvia produtos para a indústria farmacêutica, agrícola e energética. Durante o nazismo, sua relação com o poder se tornou direta. Não só obtinha contratos, mas também participava da planificação técnica de projetos-chave para o regime. Na região de Buna, perto de Auschwitz, a IG Farben construiu uma enorme planta para fabricar borracha sintética e combustíveis artificiais.
Escolheram esse lugar pela proximidade do trem e pela disponibilidade de mão de obra gratuita. Os trabalhadores eram prisioneiros do campo, obrigados a trabalhar em condições extremas, sem pagamento, com pouca comida e sob controle das SS. Milhares morreram por exaustão, castigos ou doenças. A empresa sabia o que acontecia. Não era um grupo isolado de diretores. Engenheiros, técnicos e encarregados de laboratório estavam envolvidos. O objetivo era manter a produção, sem importar o custo humano. Além de explorar os prisioneiros, a IG Farben distribuiu produtos químicos usados nos campos. O mais conhecido foi o Zyklon B, fabricado por outra empresa controlada por eles. Embora tivesse sido criado como pesticida, adaptou-se como gás para extermínio. A IG Farben tinha participação direta e sabia para que se usava. Depois da guerra, 24 de seus altos cargos foram julgados em Nuremberg, em um processo separado do julgamento principal. Havia responsáveis de produção, químicos e economistas. Todos conheciam o que ocorria. Alguns haviam visitado as fábricas e os campos. As provas incluíram atas internas onde se falava abertamente do uso de prisioneiros como se fossem ferramentas. Discutia-se seu rendimento, seu desgaste e quando era necessário substituí-los. Também se acharam contratos firmados entre a empresa e as SS, com pagamentos fixos por cada trabalhador. Um dos acusados mais conhecidos foi Fritz Termier. Ele dirigia a expansão industrial da IG Farben e tinha informação direta sobre as condições na planta de Buna. Foi condenado a 7 anos, mas saiu antes e voltou a trabalhar na indústria química. Outros acusados receberam penas menores ou foram absolvidos. Muitos voltaram a ocupar cargos importantes depois da guerra. O caso da IG Farben mostrou que a ciência não só foi usada para fazer armas, mas também para sustentar um sistema de exploração e extermínio. Não se tratava de avanços para fins militares, mas sim de tecnologia aplicada ao controle e à eliminação. A empresa não só fabricava produtos, mas também fazia provas médicas nos campos. Usavam-se fármacos, vacinas e tratamentos experimentais em prisioneiros. Os resultados eram analisados e compartilhados entre departamentos. Em muitos casos, os efeitos eram graves ou mortais. Dentro de Auschwitz, a IG Farben tinha seus próprios laboratórios. Dali se controlava a qualidade dos compostos, faziam-se testes de resistência e avaliavam-se efeitos secundários. A colaboração com as SS era constante. Não se limitavam a vender produtos, participavam como sócios técnicos. Nesse contexto, a ciência deixou de ser uma ferramenta neutra. Tornou-se parte do aparelho de repressão. O impacto da IG Farben também foi industrial. Quando os recursos naturais começaram a escassear, sua tecnologia permitiu continuar fabricando combustíveis, plásticos e metais sintéticos. Seu trabalho foi chave para manter o esforço bélico, mas também ajudaram a organizar os campos, calcular o uso da mão de obra escrava e otimizar os processos internos. Aplicaram-se métodos científicos para decidir como usar melhor os detidos. Depois da guerra, a IG Farben foi desmantelada. Seus ativos foram repartidos entre as empresas originais, que regressaram ao mercado com novos nomes. A Bayer voltou a operar como companhia independente. Muitos de seus antigos diretores conservaram vínculos com o regime. Embora alguns tenham enfrentado acusações, a maioria seguiu trabalhando sem consequências. A história da IG Farben marcou um ponto-chave. A ciência moderna pode ser usada para o controle absoluto se não for limitada por normas éticas claras. Enquanto isso, o regime nazista tentava justificar seus crimes usando termos médicos. Diziam que suas decisões se baseavam em estudos científicos. Falavam de higiene racial, de seleção genética, de limpeza biológica. Isso serviu para disfarçar políticas de extermínio com palavras técnicas. As universidades foram intervencionadas. Expulsaram-se professores judeus, comunistas e opositores. As publicações científicas foram censuradas. Só se permitiam ideias que coincidiam com a ideologia oficial. Inclusive em áreas como a física, o regime impulsionou versões nacionalistas. Rejeitavam-se teorias se viessem de cientistas judeus, sem importar seu valor real. Figuras como Einstein foram descartadas só por sua origem. Em seu lugar, apoiava-se a pesquisadores afins ao partido, embora tivessem propostas antiquadas. A prioridade não era a verdade científica, mas sim a obediência. A medicina também foi controlada.
Ordenou-se aos médicos que buscassem formas de eliminar a quem era considerado inútil, enfermos mentais, pessoas com deficiências, prisioneiros com doenças hereditárias. Aplicaram-se métodos de esterilização forçada, eutanásia e experimentos médicos. Tudo sob a ideia de proteger a saúde do Estado. O valor de um pesquisador não dependia de seus conhecimentos, mas sim de sua utilidade. Hitler desprezava os acadêmicos que falavam de teorias sem aplicação. Só confiava em engenheiros, técnicos ou médicos que construíssem coisas concretas ou ajudassem em seus planos. Por isso apoiava a quem fazia armas, trens ou fábricas, e não a quem escrevia livros ou desenhava fórmulas. Essa visão marcou toda a política científica do regime. Muitos cientistas fugiram da Alemanha antes que fosse tarde. Outros foram obrigados a trabalhar para o Estado. Alguns se adaptaram por medo, outros por convicção. Os laboratórios deixaram de ser centros de investigação livre. Converteram-se em parte do esforço militar. A ciência passou a ser uma ferramenta mais do sistema, não um espaço de descobrimento. O que não se podia usar para dominar, vigiar ou eliminar não tinha valor. O caso da IG Farben e o controle total sobre a ciência mostram como o conhecimento pode ser manipulado. Não basta ter laboratórios ou estudos. O importante é como se usam, a quem respondem e o que se faz com os resultados. Sob o nazismo, o conhecimento se separou da verdade, tornou-se obediência pura, e quando isso acontece, a ciência deixa de proteger vidas e começa a destruí-las. Quando a derrota parecia inevitável, o regime apostou por ideias fora de todo limite técnico. Acreditavam que uma só arma nova bastava para frear o avanço inimigo. Começaram a aparecer propostas que não se baseavam em cálculos reais, mas em expectativas sem fundamento. Muitos desses projetos não superaram o papel ou apenas chegaram a uma maquete. Um dos mais conhecidos foi o Landkreuzer P-100. Era um desenho de tanque colossal com mais de 1.000 toneladas de peso, várias torretas e capacidade para destruir fortificações completas. Seu tamanho o tornava impossível de mover por estrada ou ponte. Não podia girar com rapidez nem se esconder. Ainda assim, o projeto recebeu apoio inicial e foram desenvolvidos planos completos. Nunca se fabricou nenhum protótipo. A ideia foi descartada por falta de recursos e por sua inutilidade tática. Outro conceito foi o Silbervogel, um avião com forma de planador que devia alcançar a órbita parcial, cruzar o oceano e atacar cidades inimigas do espaço. O desenho incluía uma pista especial de lançamento e um escudo térmico para resistir à reentrada. Embora tivessem sido feitos cálculos teóricos, não havia tecnologia suficiente para alcançá-lo. O motor proposto ainda não existia e a precisão do sistema era muito baixa. Foi arquivado antes de passar à produção. Também se falou de uma arma solar. Alguns engenheiros imaginaram um espelho gigante colocado em uma estação espacial, capaz de concentrar a luz solar para queimar zonas do planeta. Era uma ideia inspirada em esquemas anteriores, mas tecnicamente inviável. Não havia forma de lançar ao espaço estruturas tão grandes nem de controlá-las com precisão. Nunca se desenharam componentes reais. Só ficaram desenhos e apresentações que buscavam impressionar o comando. Outro exemplo foi o canhão de vento. Era um tubo gigante que usava explosões para gerar uma onda de pressão capaz de danificar objetivos à distância. Foram realizadas provas limitadas, mas o resultado foi fraco. A onda não tinha força nem alcance suficientes. A construção da arma ocupava muito espaço e sua manutenção era custosa. Foi abandonada após os primeiros ensaios. A arma sônica foi outra tentativa. Pretendia-se que um sistema de alto-falantes de alta potência pudesse provocar desorientação, náuseas ou perda de consciência. Foram feitos ensaios com animais e soldados prisioneiros. Os resultados não foram conclusivos. A energia necessária para causar efeitos reais era muito alta. O sistema era difícil de mover e vulnerável a bombardeios. Nunca chegou ao fronte. Em paralelo, apresentavam-se ideias como o submarino gigante de ataque, o torpedo tripulado de longo alcance ou minas inteligentes com sensores acústicos. Alguns passaram à fase de protótipo, mas não demonstraram eficácia. A maioria requeria materiais que já escasseavam ou equipamentos que não existiam. Os informes internos exageravam as capacidades para não perder orçamento. O regime também apoiou teorias pseudocientíficas. Alguns círculos promoviam o uso de energia livre, raios invisíveis ou dispositivos que alterassem a gravidade.
Grupos próximos ao partido tentaram criar máquinas que violavam as leis básicas da física. Estas propostas eram aceitas enquanto se apresentassem como soluções rápidas. Não se exigiam resultados comprováveis, só promessas. Os altos comandos não distinguiam entre projetos reais e fantasias. Muitos generais não tinham formação técnica. As decisões eram tomadas por intuição ou afinidade ideológica. Se uma ideia soava espetacular, recebia apoio. Se um engenheiro questionava algo, podia ser acusado de sabotagem. Isso provocou que se respaldassem propostas sem fundamento, enquanto os projetos úteis ficavam de lado. A pressão sobre os cientistas aumentava. Alguns inventores mentiam nos informes para evitar castigos. Outros fabricavam maquetes falsas para simular avanços. Organizavam-se apresentações teatrais para mostrar armas que não funcionavam. Tudo era aprovado sem provas reais. O tempo e os recursos se desperdiçavam. Construíam-se túneis, plataformas e laboratórios inteiros para ideias sem aplicação prática. Inclusive, chegou-se a planejar a construção de fortalezas móveis, estruturas flutuantes armadas e plataformas de defesa aérea suspensas por balões. A falta de lógica não importava. O importante era manter a ilusão de que a solução estava próxima. Evitava-se aceitar que a guerra já estava perdida. As armas convencionais seguiam deteriorando-se. Faltavam peças de reposição, o combustível escasseava e os soldados não recebiam equipamento suficiente. Apesar disso, o comando continuava financiando projetos como o morteiro gigante de 1000 milímetros, que só disparava um projétil e requeria vários dias para ser preparado. Era pouco prático, lento e fácil de localizar. Nunca foi usado com sucesso. O programa de mísseis seguiu crescendo sobre uma base instável. Apesar dos fracassos anteriores, prometiam-se novos foguetes com maior alcance. Os planos eram cada vez mais ambiciosos, mas os engenheiros já não acreditavam neles. Muitos sabiam que não haveria tempo para terminá-los, nem recursos para produzi-los. Só se apresentavam diante de Hitler como símbolos de resistência tecnológica. A propaganda mostrava esses inventos como sinais de força. Publicavam-se desenhos, esquemas e nomes imponentes. As Wunderwaffen se convertiam em promessas vazias repetidas em discursos e cartazes. Dizia-se que cada uma era a arma definitiva, mas no front nada mudava. Os aliados seguiam avançando e a situação piorava. Com o colapso do regime, esses projetos ficaram abandonados. Os aliados encontraram salas vazias, tubos incompletos, peças soltas e planos sem terminar. Muitos dos supostos inventos nunca saíram do papel. Outros eram só ilusões. Alguns cientistas foram interrogados, mas não puderam demonstrar que suas armas funcionavam. Em retrospectiva, esses projetos não foram só um desperdício. Refletem como um sistema pode perder contato com a realidade. Quando tudo está dirigido pela ideologia, a ciência deixa de buscar soluções e se converte em um ato de obediência. As armas impossíveis não eram produto de criatividade transbordante, mas de desespero sem saída. Os nazistas acreditavam que uma invenção resolveria tudo, que bastava encontrar a peça que faltava para reverter o desastre. Mas a guerra não se ganhava com desenhos. Ganhava-se com logística, estratégia e adaptação. E isso era justo o que o regime havia perdido. Como é que com tantos recursos, tantos cérebros e tantos projetos, nada disso mudou o final? Porque já não buscavam entender o mundo, só impor-lhe sua vontade, e contra isso nenhum plano funcionou.